Olá, boa noite. A COP27 foi um encontro importante para discutir ações contra as alterações cada vez mais severas do clima. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 reuniu líderes mundiais no Egito. Juntos, os países debateram sobre adaptação climática, mitigação dos gases do efeito estufa, o impacto climático na questão financeira e a colaboração para conter o aquecimento global. Hoje nós vamos falar dos encaminhamentos e ações previstas para os próximos anos. O destaque do encontro foi a criação de um fundo para ajudar os países pobres que sofrem com os desastres causados pelas mudanças climáticas. Ele é uma tentativa de compensar os danos que os países mais industrializados causam ao planeta. Os nossos convidados aqui no estúdio de hoje são o arquiteto e urbanista Sérgio Mísser. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite, seja bem-vindo à Opinião Minas. Do Opinião Minas. A gente que agradece a participação e nós recebemos também o biólogo Thiago Metzger. Tudo bem? Como vai, Thiago? Seja bem-vindo à Opinião Minas. Muito obrigado, Érica. Boa noite. Boa noite. Um prazer. A gente que agradece a participação e nós trouxemos vocês participaram com a gente, participaram lá do evento da COP, lá no Egito, e a gente quer saber primeiro que fundo é esse que foi criado, gente? Vai vir dinheiro de onde? Vai ser destinado para qual país? Como que vai funcionar essa questão do fundo? Bom, talvez essa seja a grande novidade desse encontro de 2022. Além do financiamento climático, que já há uma expectativa e um compromisso da ordem de 100 bilhões de dólares por ano, foi também, após quase 2 décadas de discussão, incluído um novo conceito chamado perdas e danos. Então se trata quase de um conceito indenizatório para aquelas populações e países que já sofrem as consequências das mudanças climáticas e, nesse sentido, a mitigação, ou seja, a substituição, a redução das emissões de gás de efeito estufa não será suficiente para conter os danos que essas populações já vivenciam. Então, esse foi um grande avanço, mas, por outro lado, ele ainda precisa ser detalhado em relação aos critérios, o dimensionamento também desse volume de recursos e a forma que esses recursos vão ser repassados para as populações e países. E aí, para poder fazer esse trabalho, a gente tem inclusive uma comissão para fazer essa ponte, para poder fazer essa pesquisa, esse levantamento e essa destinação, não é mesmo? Exatamente. Foi criada uma comissão transnacional e esses países vão se debruçar sobre essa temática de perdas e danos, e a expectativa é que até a próxima COP, que é a COP28 em 2023, todos esses critérios já estejam definidos e os recursos assegurados. Gente, definitivamente, quando a gente fala de mudanças climáticas e dos impactos dela, né, Thiago, a gente está falando de afetamento aos mais pobres mesmo, aos países mais pobres, né? Foi um ganho muito grande, Érica, a questão do fundo de perdas e danos, porque realmente essas populações, elas são as que menos contribuem para o aquecimento global, porque tem uma menor pegada de carbono. A sua rotina, as suas atividades contribuem muito pouco para emissões de gases de efeito estufa, e elas são as que mais sofrem. Então a gente tem um princípio muito interessante dentro dessa geopolítica internacional, que é o da responsabilidade comum, porém diferenciada. Todos somos responsáveis, porém aqueles que são mais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, pelo aquecimento global, eles têm que arcar com fundos, com financiamento, para que aqueles que são mais afetados e contribuem menos possam obter uma resiliência frente a todas as consequências, né, do aquecimento global. Principalmente. Eu gosto de citar o exemplo, né, traduzindo todo esse linguajar da Conferência das Partes em questões mais práticas e objetivas. Se a gente toma como exemplo a cidade de Belo Horizonte, por exemplo, desde 2015 foi feito um mapeamento sobre a análise de vulnerabilidade às mudanças climáticas, e ela indicou que num cenário tendencial, se não for alterada a política do município e implementadas ações de adaptação, cerca de 65% de todos os bairros da capital estarão na condição de alta vulnerabilidade, o que significa mais um incremento, né, nos efeitos de deslizamento de terra, enchentes, inundações, vetores de doença como dengue, chikungunya ou mesmo efeitos de ilha de calor. Agora, para além desse drama de que grande parte dos bairros estarão em alta vulnerabilidade, quando a gente olha o desenho do mapa de Belo Horizonte, aonde estão localizados esses bairros, há uma coincidência
na verdade não uma coincidência, né, de que as populações mais afetadas são aquelas populações de baixa renda que já se encontram instaladas, né, já habitam as áreas mais vulneráveis, ou seja, o impacto ele é global, mas ele vai atingir mais fortemente justamente a população hoje periférica, e todos os problemas relacionados a essa fragilidade da infraestrutura se tornam ainda mais agudos, tendo em vista que eventos como chuvas intensas, né, serão cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas. Para a gente trazer para a nossa realidade bem de pertinho e bem recente, as últimas chuvas aí de Belo Horizonte, que a gente viu esses alagamentos todos, ali da Bernardo Vasconcelos, por exemplo, aquelas cenas que a gente presenciou, quando você fala de planejamento dessa ocupação mesmo da cidade, é disso que você está falando. Exatamente. E, na verdade, a orientação que as principais capitais têm tomado, com raras exceções, reproduzem um modelo que já não é suficiente para adaptar o nosso tecido urbano. Então é necessário mesclar grandes obras estruturantes com também ações que a gente denomina de soluções baseadas na natureza, que vão envolver, né, contenção, né, de enchentes já no seu nascedor, ou seja, aumento das áreas de infiltração, jardins filtrantes, soluções mais naturalísticas baseadas na natureza, que juntamente com obras estruturantes vão oferecer uma condição de adaptação desse território para que a população sofra menos e consiga resistir a esses eventos. É o que dentro da mudança do clima, da agenda climática, a gente chama de uma substituição de uma infraestrutura cinza por uma infraestrutura verde, para melhorar os procedimentos, os processos de mitigação e adaptação ao clima. Ou seja, vamos substituir obras convencionais, mesmo Belo Horizonte fazendo esses dias 125 anos, nós observamos em décadas obras convencionais sendo replicadas e poucas obras realmente de um planejamento mais assertivo, mais moderno, para as cabeceiras, os plantios, de uma retenção mais holística, a gente pouco vê. Então, a ciência, Érica, já nos fornece um cardápio de opções nesse sentido, de projetos. Há mais de uma década nós temos um cardápio amplo de soluções, só que o convencional, ele ainda sobrepõe a essas novas tecnologias. E soluções que são acessíveis, possíveis de serem feitas até economicamente, Thiago? Sim, são muito acessíveis, Érica, e aí você tocou num ponto que é super interessante, que volta à questão do financiamento climático. Hoje, o mercado de capitais, os bancos, os grandes financiadores já enxergam isso como um processo de nova economia. Nós temos agora que realmente entender que conceitos que a gente trabalha de economia circular, de startups na área de projetos de saneamento, abastecimento, esgotamento, empreendedorismo social, isso que também se fala há muito tempo, isso hoje já tem uma aderência mundial, já tem um ambiente favorável onde todos os agentes, prefeituras, governos locais, estados, países, o mercado de capitais já entende que isso é uma oportunidade para uma nova economia. Então, existe um ambiente muito favorável neste momento, principalmente com agora a repercussão que a COP27 teve, a próxima COP28 nos Emirados Árabes, né? E até a possibilidade da COP30 no Brasil. Temos uma oportunidade fantástica para alavancar essa nova economia baseado numa substituição gradual da infraestrutura verde, da infraestrutura cinza pela verde. Bom, você falou sobre essa possibilidade da COP em 2025, COP30, em 2025 ser aqui no Brasil. Vamos falar então sobre a participação do Brasil durante esses dias de evento. Vocês estiveram lá todos os dias, não foi isso? Exatamente. O evento reuniu líderes do mundo inteiro e a gente queria saber da participação do Brasil. O presidente eleito Lula esteve lá, fez um pronunciamento, se comprometeu com a questão, com a pauta. E aí, diz pra gente um pouco de como foi essa participação do Brasil lá. A gente está vendo imagens, né, durante o evento de que vocês estiveram. Fala um pouquinho disso pra gente, Sérgio. Realmente havia uma grande expectativa, não só nacional, mas especialmente de todo mundo, em relação ao protagonismo que o Brasil pode assumir nessa agenda do clima. Então, o Brasil esteve representado por meio de 3 pavilhões. Então, havia o pavilhão... São esses que a gente está vendo oficial, nas imagens? Exato. Nós contamos com mais de 150 pavilhões nessa conferência. Então,
cada uma das partes ou das nações contavam com um pavilhão, e também a sociedade civil, as instituições, as fundações, o que reunia mais de 150 pavilhões nessa conferência. O Brasil tinha, além do seu pavilhão oficial, ele contou também com um pavilhão da sociedade civil, denominado Brasil Action Hub, e um pavilhão também dos estados, do consórcio dos estados da Amazônia brasileira. Então, o Brasil teve uma presença muito marcante e havia essa grande expectativa. O presidente eleito Lula, ao realizar o seu pronunciamento, ele atendeu a essa grande expectativa, não só em relação ao protagonismo do Brasil, para que ele realmente incorpore essa agenda global, essa agenda do clima nas suas ações cotidianas, mas até mesmo preenchendo uma lacuna mundial, demonstrando que a biodiversidade também pode ser a bioeconomia, pode ser o biodesenvolvimento. Inclusive, Érica, nós tivemos lá uma afirmação emblemática do presidente norte-americano Joe Biden, que ele falou que estamos provando que a agenda do clima é a agenda econômica. Então, fica muito nítido que essa questão dessa novíssima economia verde, limpa e sustentável já é o motor de transformação do mundo. Então, o Brasil precisa embarcar nessa jornada e há uma grande oportunidade para que ele assuma uma certa liderança mundial e até por meio dessa agenda do clima, como o próprio presidente eleito Lula afirmou no seu discurso, fazer com que essa agenda do clima realmente possa impactar positivamente na redução da pobreza, na redução das desigualdades e, em última instância, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Ô, Érica, e os representantes também do Brasil, né, as ex-ministras Isabela Teixeira, Marina Silva, que na minha opinião é a mais cotada, agora também para a próxima ministra do Meio Ambiente, tiveram uma participação muito ativa em todo o cenário, né? A Marina Silva teve uma agenda extensa com vários representantes, inclusive com o Joe Biden, e elas foram muito incisivas nesses pontos. A retomada do protagonismo brasileiro na diplomacia climática internacional, na oportunidade que nós temos em ter uma agenda climática como centralizadora dos diversos movimentos sociais, econômicos, ambientais, de uma forma que não é mais uma agenda periférica, ela é uma agenda central. E o da sociedade civil me chamou também assim, bastante atenção a participação, né, do MAP Biomas, da equipe que trabalha agora para a redução efetiva do desmatamento, que no caso brasileiro o Brasil hoje, Érica, ele é o quarto maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. E se você pensar que o Brasil nem tem assim, grandes indústrias para fazer essa emissão como os países do hemisfério norte, o desmatamento é o causador da maior emissão brasileira e colocando ele no cenário de quarto mundial. Então, essas equipes trabalharam de forma muito contundente a redução do desmatamento, porque principalmente para o Brasil, se quer assumir um protagonismo climático e um processo agora de transição para uma economia de baixo carbono, não há como movimentar essa agenda sem falar da diminuição e da eliminação efetiva do desmatamento brasileiro. Então, a expectativa de comprometimento do próxima gestão aí com a pauta, com essa questão, a gente pode ter uma expectativa melhor, né? Sem dúvida, não só uma expectativa, mas oportunidades também que, se bem aproveitadas, vão reverter não só em recursos, mas numa política mais transversal que vai envolver todos os ministérios e todas as ações políticas. Agora, é essencial que todo esse esforço global ou mesmo nacional possa se traduzir em ferramentas, recursos e ações efetivas no nível local. Então, o desafio também é fazer essa transformação, essa tradução desses grandes compromissos em ações efetivas que acontecem aqui no território, em todas as cidades brasileiras. Então, esse me parece também um grande desafio, envolver o que é chamado os governos subnacionais, ou seja, estados e municípios, e é claro que eles precisam de recursos, não só financeiros, humanos, tecnológicos, para poder implementar essas ações, até porque essa COP27 ela foi previamente denominada como a COP da implementação, e nesse sentido ela gerou uma certa frustração, porque desta COP, para além dos avanços que houveram,
ainda há uma lacuna muito grande para os instrumentos que viabilizam a implantação dessas ações. Eu presenciei lá uma manifestação de lideranças e governos subnacionais, prefeituras e estados. Eles utilizavam uma frase em inglês que chama walk the talk, que significa em português como colocar as palavras para andar, ou seja, uma certa coerência entre aquilo que se fala, aquilo que se promete, naquilo que realmente reverbera em ação. Então esse me parece um desafio grande. Deste encontro saiu uma reunião ministerial que envolveu tanto agentes ligados à questão do clima, agentes ligados à pauta da urbanização, do combate à pobreza, para que, por meio de suporte técnico, os governos subnacionais possam se instrumentalizar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a gente quer saber quais são essas ações que são propostas globalmente, mas tem que acontecer no local aqui primeiro. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente quer saber também sobre a possibilidade do Brasil sediar a COP 2030, né, em 2025. Vocês veem com bons olhos? Seria o que para a gente seria bom? Qual que é o saldo de ter um evento como esse sendo sediado aqui? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta a falar sobre essa questão. Até já. Estamos de volta trazendo um balanço da COP27. O encontro reuniu líderes mundiais no Egito para discutir ações contra as alterações cada vez mais severas do clima. Os nossos convidados de hoje são o arquiteto e urbanista Sérgio Mício e o biólogo Tiago Metzger. Gente, vamos falar agora dessa possibilidade. A gente falou da participação, encerramos o bloco anterior falando sobre a participação do Brasil lá na COP, pronunciamento do presidente eleito Lula, e essa possibilidade da gente realmente sediar esse evento aqui em 2025, que vai ser a COP30. Como vocês enxergam essa possibilidade? O que precisa mesmo? Porque teve a intencionalidade do presidente, ele verbalizou do presidente eleito, mas e a partir de agora? Como que faz para a gente sediar o evento e vale a pena sediar? O que seria de bom para a gente? Érica, eu acho que o presidente eleito foi muito feliz com essa proposição. Como a gente estava comentando, uma das maiores fontes de emissão de gás de efeito estufa é o desmatamento, e o presidente eleito, ele manifestou o interesse de ser no Brasil e de ser na Amazônia. Então tem um simbolismo muito grande, então a manifestação foi feita, agora vai entrar nos trâmites formais da manifestação, junto à ONU, junto a todos os países signatários, os 196 países que são signatários do Acordo do Clima, e vai ser tomada essa decisão. Mas a gente tem que ter ciência que essa decisão também tem um aspecto geopolítico, de ter sido no Egito, o ano que vem no Emirados Árabes, tem muito uma questão relacionada ao petróleo, ao combustível fóssil e à necessidade da redução. Então, é também um movimento de sensibilização nesses países, toda essa movimentação, porque a COP movimenta muita gente. Na COP 27, agora em Sharm el-Sheikh, no Egito, foram mais de 45 mil pessoas presentes na COP. Então se movimenta uma economia, uma estrutura, pessoas, diplomatas, governos, para muita gente. Então, eu entendo que o presidente eleito foi muito feliz na proposição, porque é um movimento geopolítico também entrarmos na pauta da redução do desmatamento. Então, para mim, tem tudo a ver a COP30 agora ser no Brasil, ser na Amazônia, para destacar esse movimento. Mas temos que entender que existem outros componentes, como a questão das cidades e um processo de transição energética, que também deve ser muito movimentado nessas oportunidades. Bom, exatamente. Muito embora o Brasil, como você bem colocou, Tiago, seja o quarto maior emissor e tenha na sua pauta o destaque para a questão do desmatamento e do uso do solo, quando a gente olha em relação às cidades, onde a maior parte da população brasileira vive, os setores econômicos são os maiores emissores de gases de efeito estufa, com destaque quando a gente analisa os inventários de gases de efeito estufa das principais capitais, o setor que se destaca como maior emissor é o setor de transporte. Então veja como que a questão da mobilidade, que é um meio essencial para que a gente possa até mesmo exercer os nossos direitos, como acesso à educação, à saúde, ao trabalho, ele passa a ser estratégico para a qualidade de vida e até mesmo repensando a mobilidade para a redução dos gases de efeito estufa e atendimento às metas
que o Brasil já é signatário dessas metas estabelecidas em comum acordo com os demais países. Então, há sim um trabalho conjugado entre essa visão da Amazônia, essa visão da biodiversidade, da bioeconomia, mas uma mudança na política e até mesmo no comportamento das pessoas. Com certeza, Sérgio. Em relação às cidades. Então vai envolver mobilidade, gestão de resíduos sólidos, ações mais conscientes, desde um consumo mais consciente até um descarte adequado dos resíduos sólidos, ou seja, é uma mudança que ela envolve questões comportamentais e o tempo também, né, é necessário para que essas ações aconteçam. Agora, sem dúvida nenhuma, um balanço geral é que o Brasil, se colocando como protagonista, ele pode ser o grande beneficiário, inclusive em relação ao mundo, porque ele tem ativos verdadeiramente verdes, ele tem condição de gerar energia limpa e renovável, seja por meio da energia solar, por meio da energia eólica, do hidrogênio verde. Então, o Brasil, se colocando de forma proativa nesse cenário, ele pode se beneficiar até mesmo muito mais em relação a outros países. Então, só esse anúncio já traz um certo compromisso. Se de fato for efetivada a COP30 em 2025, há uma grande jornada para que o Brasil possa demonstrar para os brasileiros e para o mundo que essa biotecnologia, como diz o presidente norte-americano Joe Biden, que a agenda do clima é também a agenda econômica. Gente, e aí pensando nessa pauta, nessas questões, quando a gente fala de medidas políticas, Sérgio falou com a gente sobre a questão de trazer essas discussões globais para o nosso local aqui, para as mudanças que precisam ser feitas no local. A gente fala também sobre a necessidade de alinhamento com pesquisas, as universidades, os centros de pesquisas, para trazerem soluções para a gente também. Vocês veem esse alinhamento hoje acontecendo no nosso país de forma efetiva? Érica, principalmente no governo atual foi muito pouco, né? Mas espera-se que agora tenha uma retomada dessa agenda, principalmente com as universidades federais, os institutos federais, os institutos de pesquisa. Por quê? A questão da ciência, que foi um assunto central também na COP27, né? Tem um organismo internacional que é o IPCC, né? Ele fornece os relatórios, os estudos do porquê que a gente tem que manter a temperatura de aumento limite em 1,5 graus, quais seriam esses cenários de consequências das mudanças climáticas. Isso tudo vem de pesquisas que são realizadas no mundo inteiro. Então, o papel das universidades, dos institutos e essa articulação com essa política internacional é fundamental para que a gente tenha resultado, porque senão onde que vai ter o que a gente citou do cardápio de soluções? Cadê esses projetos para a cidade? E aí eu também queria destacar, Érica, o encontro que a gente teve com o professor Carlos Nobre. Logo no início da COP27, nós tivemos a oportunidade de conversar com ele, e é um pesquisador reconhecido no mundo inteiro na ciência da mudança do clima. Ele tem uma proposta, por exemplo, de trazer para a Amazônia uma espécie de MIT, né? A grande universidade tecnológica da Amazônia, e que, mais uma vez, é transnacional, que pegaria todos os países amazônicos, né, não só o Brasil, para trazer realmente um polo de desenvolvimento de biotecnologia, de startups, em bioeconomia, para a gente poder alavancar. E para isso, quais são os atores para isso? São os professores, os pesquisadores, a ciência brasileira, que é muito avançada, mas precisa desse aporte, né, governamental de recursos para que ela consiga se manter no estágio que sempre esteve. Talvez seja importante complementar também algumas percepções que a gente teve percorrendo esses mais de 150 pavilhões, né? Então, a presença da iniciativa privada, ela é muito nítida na COP. A iniciativa privada já está traduzindo essas metas e esses acordos em oportunidades em torno dessa nova economia. A presença também das universidades, do centro de pesquisa, e um pavilhão que nos chamou a atenção, que foi inaugurado nesse encontro, nessa 27ª conferência, foi o pavilhão voltado para gerações futuras, crianças, adolescentes, gerações futuras, que afinal de contas, né, é quem vai lidar com os resultados dessas ações que nós estamos tomando neste momento. Então esse é um movimento que cresce, assim como a pressão da própria sociedade civil.
Nesse sentido, no Egito, nós tivemos muitas críticas em relação a grupos e ativistas, seja pela questão do próprio custo, né, de se deslocar até um país como o Egito, das questões políticas relacionadas àquele país. Enfim, houve uma pressão muito grande para que a sociedade civil alargasse o seu espaço de participação nessas conferências. Isso é muito bom, né, Sérgio? É fantástico, porque essa transformação se dará necessariamente por meio dessa pressão e desse engajamento da sociedade civil. Com certeza. Bom, gente, infelizmente chegamos aqui ao final do nosso programa. Sérgio, muito obrigada pela participação, parceria aqui sempre com a gente. Tiago, muito obrigada, prazer te receber aqui. Obrigado a você, Érica. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada a você também pela companhia. Uma ótima noite. Amanhã eu te espero aqui no Opinião Minas às 8h30 em ponto. Até lá.